Boa noite, família. Graça e paz do Senhor Jesus. Que maravilhoso estarmos hoje aqui, reunidos para compartilhar do Evangelho da Graça. Eu quero aqui, aproveitar que nós fizemos aqui os avisos para incentivar você acerca da nossa imersão no próximo sábado, ok? Essa imersão, então, ela é para aqueles irmãos que são membros, mas nós ampliamos para convidados, frequentadores, pessoas que já andam conosco há um tempo, e nós temos 2 imersões por ano, Essa é a imersão do segundo semestre, então é onde nós nos reunimos, é no Monte Rema, todas as nossas cidades, e é um tempo de alinhamento, de capacitação de Deus, é um tempo de poder de Deus. Você que esteve na nossa última imersão, nas últimas, você sabe o quão poderoso e impactante é, ok? Então não fique de fora, ela começa a 1h da tarde e vai até a noite, ok? Então vai ser poderoso, conecta aí com o líder do seu GC, para já fazer sua inscrição, que será poderoso, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ontem foi muito legal, eu acho que vamos fazer de novo, Não queria deixar os carros aqui para hoje. Eu digo, não, hoje não vai dar, mas foi muito legal, foi um tempo de desfrutar do ambiente, Isso é ser igreja, isso é maravilhoso, desfrutarmos dessas experiências, E realmente, o ambiente, quando nós nos reunimos como igreja, seja para fazer o que for, há algo diferente, é um ambiente de santidade, um ambiente de pureza, um ambiente de desfrute, de graça de Deus. Então foi realmente maravilhoso, as imagens ali já dá para ver, foi impactante, e cremos que estamos vivendo esses dias de revolução da graça, amém, irmãos? Irmãos, comprometido na última semana, eu disse que hoje eu traria um posicionamento político. Eu sei que alguns irmãos acham que eu vou falar em quem eu vou votar, não é isso. Posicionamento político em relação à igreja, porque existem muitas vezes esse conflito, como que a gente age em relação à política, ok? Então eu vou trazer aqui rapidamente 10 minutos, vou abrir mão de 10 minutos de pregação da graça de Deus para falar sobre esse aspecto, porque é interessante que eu e você, estejamos os fundamentos corretos, ok? E em relação à política, o desafio é para o cristão saber como relacionar com o mundo, e a política está ligada com esse mundo. Então a gente não sabe até onde vai, o que faz, o que não faz. Então, primeiro aspecto, coloquei uns aqui. Primeiro aspecto é o seguinte: a prioridade da igreja é a pregação do evangelho, amém? Pois o principal interesse da Bíblia é da relação ou do relacionamento de Deus e os homens. Então, a prioridade da igreja, pregação do evangelho, pregação, sim, da graça de Deus. Porque o foco bíblico, ele não é, preste bem atenção na ordem que eu vou falar isso, o foco bíblico não é na transformação da sociedade, o foco bíblico é na transformação do homem, o foco bíblico é na transformação da pessoa, porque essa pessoa transformada, o que vai acontecer? A sociedade será transformada, amém? Então por isso que o nosso ensino está ligado na relação de quem? Do homem e Deus, de Deus e o homem. Então por isso que toda reunião, você foi salvo, você foi perdoado, você foi justificado. E isso então para que você tenha convicção. A partir disso sim, aí nós cremos que a sociedade vai ser transformada. É isso que nós temos também profetizado sobre esse lugar, amém, irmãos? E o fato de você ser cristão, o cristianismo, aí vamos trazendo esse contraponto, ele não anula as nossas relações sociais, ok? Então, as instituições sociais, a palavra de Deus vai nos dizer, o apóstolo Paulo fala, Pedro também fala, que as instituições, elas são uma provisão de Deus, para que seja possível nós vivermos em sociedade. Então, as instituições sociais não são a provisão de Deus para a transformação do homem, ok? As instituições sociais são provisão de Deus para relacionamento, para convivência em sociedade, por exemplo, de cristãos e de não cristãos, pessoas que creem, pessoas que não creem, então, dessa diferenciação de pessoas.
E eu e você, como cristãos agora, né, Mateus capítulo 5, você sabe, a palavra diz que nós somos o quê? Nós somos sal e luz do mundo. Nós fomos colocados nesse lugar agora para o nome do Senhor ser glorificado. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu e você também não podemos nos afastar, no sentido de negligenciar, no sentido de ignorar que seja, por exemplo, o processo político. Ah, pastor, mas eu sou crente, né? Eu estou aqui, mas não sou daqui. Ok, bênção, glória a Deus, está certinho. Só que isso não é motivo para que você não participe desse processo político que existe. Outra questão importante também, a igreja, e aí eu falo como instituição agora, ela não se envolve em política. A política não faz parte da igreja, os relacionamentos na igreja não são políticos. A igreja também não posiciona-se partidariamente, porque o apóstolo Paulo diz, né, que nós não devemos ter partido entre nós. Mas o que a igreja faz? Ela prega o evangelho. A igreja prega o quê? Ela prega os princípios, os fundamentos do reino do céu aqui na terra, amém? E esses princípios a gente vai ver em todos os lugares da sociedade, inclusive na política. E aí eu vou orientar você a votar hoje. Você vai poder orientar o seu voto por conta dos princípios, não por conta de partido. Então a igreja, ela não se posiciona partidariamente sobre esse partido, sobre esse partido. A posição da igreja, ela é fundamentada na palavra de Deus, nos ensinamentos, ou melhor, nos fundamentos bíblicos. Mas o fato da igreja não posicionar-se dessa maneira, não quer dizer que você individualmente não possa e até não deva se posicionar. Nós estamos falando aqui como instituição, e você vai entender por quê. A sua participação agora, como que deve ser a participação do cristão? Primeiro aspecto, primeira coisa, a palavra diz que nós temos que orar por todas as pessoas que são investidas de autoridade política, independentemente quem ela seja. Nós precisamos de orar por quem está lá naquela posição. Esse é o ensino bíblico. Então eu e você precisamos de orar. Segundo aspecto, agora é um pouquinho mais, não complexo, mas um pouquinho mais desconfortável talvez para nós. Eu coloquei como um dever aqui. É um dever do cristão, ok? Educar-se a si próprio, se informar, se instruir sobre, na verdade, todos os assuntos que estão ligados com a nossa sociedade, inclusive política. Então, a ignorância política, ela não é uma virtude espiritual. Aí tem os extremos. Pastor, mas eu não gosto de política. Ok, o fato de você não gostar não quer dizer que você não tenha que se informar. É necessário você se informar, como eu falei, sobre diversos aspectos que estão ligados com a nossa sociedade. Porque essa ignorância, ela não é virtude espiritual. Isso está relacionado à mesma coisa da questão do dinheiro, né? Não, eu não quero saber de dinheiro, como se isso fosse uma virtude espiritual. Não é, isso é ignorância. Então a ignorância então política ou de qualquer outro tema, ela não garante favor de Deus sobre você. A ignorância, ela está ligada com essa necessidade, nós vamos falar hoje, de ser transformada a nossa mentalidade. Então o fato de você precisa se informar, você precisa se instruir, você precisa saber, algo que realmente foi, né, desperto talvez o nosso meio nos últimos anos. Então não devemos ficar na ignorância política. Terceiro aspecto importante, você deve votar. Você deve votar. Mesmo que a escolha seja no menos pior. Pastor, mas é ruim para um lado, é ruim para o outro. Mas isso não anula o seu voto. Então, você deve votar. Você deve escolher um candidato. Você deve escolher, você deve instruir, você deve pesquisar. Você deve saber, deve ser algo de decisão sua. Ok? Outro aspecto importante também. O cristão, ele não só pode, eu coloquei aqui como deve também. Ele deve se candidatar a cargos públicos, se assim for
eu considero, se assim for o seu chamado, se assim for o propósito de Deus para a vida dele. Não é pecado ser candidato a cargo público ou político, não é, ok? Então, se esse é o chamado de alguém, essa pessoa deve fazer, dependente se ela é cristã ou não, mas o cristão ele pode fazer, ele deve fazer isso, porque se esse é o chamado da vida dele, amém, irmãos? Isso, diz um amém aí que eu já estou achando estranho o negócio. Outro ponto, o cristão individualmente deve posicionar politicamente. Só que preste bem atenção que é posicionar publicamente. Posicionar politicamente não quer dizer que você vai virar um cabo eleitoral. Posicionar politicamente quer dizer que você tem, entende, a sua decisão. Você tem então o seu candidato. Você tem o seu posicionamento. Lembra que nós falamos essa semana, Efésios capítulo 4, que Deus nos dá pessoas para que a gente amadureça. Para que a gente amadureça? Para que nós não venhamos atrás de qualquer vento de doutrina. Então isso precisa de ser algo que você decida. Então você precisa se posicionar politicamente. Só que para que isso aconteça, a sua posição deve ser definida através, eu coloquei aqui, de um filtro bíblico, ok? E não de preferências humanas. Então, para o seu posicionamento, que é algo muito sério, porque o seu posicionamento de alguma maneira ele vai influenciar alguém, seja alguém, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ele vai influenciar. Então você deve se posicionar sim, não devemos nos anular de posicionarmos, deve se posicionar. Isso não faz de você um cabo eleitoral. Esse posicionamento deve ser baseado no quê? Nesse filtro bíblico, e não agora nas preferências, ou melhor, talvez nas preferências pessoais, melhor do que humanas, pessoais. Não, porque eu considero que é isso, ok, mas vamos pegar o filtro da palavra. Você deve ir pelos princípios da palavra, ok, irmãos? Agora, para você votar, o que você deve fazer? Você deve votar no candidato de número, não é isso. Primeiro ponto, não vote, já falei isso, né? Não vote às escuras, mas escolha um candidato. Não vote num panfleto que você achou no chão, não vote porque o fulano vai votar, não vote porque o Beltrano disse, não, escolha. Talvez isso vai precisar você investir um pouco de tempo, entende? Conversar com algumas pessoas, no sentido de conhecer as ideias, mas escolha, entende? Não vá porque, esse candidato aqui é o que estão falando mais, então eu vou votar nele. Esse candidato aqui é porque faz isso, então eu vou votar. Não, você precisa escolher, você. Ok? Algo que nós vamos falar hoje sobre a liberdade é para você escolher, Deus nos deu liberdade, você tem liberdade para escolher, só que a escolha ela vai ser então agora condizente com os princípios, esse é outro aspecto, não vote em troca de favores ou benefícios pessoais, porque o voto é algo que impacta a sociedade, então não vote por causa de favor, aquele negócio de troca de favor, entende? Não faça isso, ou para benefício próprio, benefício seu, não, porque eu vou ser beneficiado. Não, nós temos que pensar numa questão coletiva. O voto ele é sim individual, mas ele afeta agora o quê? A questão toda coletiva. Então é por isso que nós como igreja, você nunca viu e nunca verá nós agora vendendo voto de irmão, nós levantando placa de partido, entende? Em troca de negociação, em troca de favor. Não, irmãos, nós vamos orar por todos aqueles que estiverem em posição de autoridade, e nós vamos servir a todos aqueles que estiverem em posição de autoridade, com aquilo que Deus nos chamou. Então esse negócio de troca de favor, de pedir coisa, de pedir isso, eu voto se der aquilo, se voto aquilo outro, isso não é coisa de quem crê na graça de Deus, isso não é coisa daquele que é sal e luz, daquele que foi chamado para cumprimento de um propósito, amém? Agora, para você votar, o que você precisa de fazer? Você que é cristão, você precisa votar naquele que mais se aproxima dos princípios da palavra de Deus. Então você vai votar porque ele é conhecido, você não deve votar porque você gosta dele, porque era seu vizinho, seu parente, porque não, você deve votar naquele que mais se aproxima dos princípios da palavra de Deus. Então vamos falar alguns princípios. A palavra de Deus, né, e vamos agora nos colocar agora, né, nessa posição, aqueles que creem na palavra, nós somos a favor da vida, amém, irmãos?
Então, nós somos contra o quê? Somos contra o aborto. Então, se você vai votar pelos princípios da palavra de Deus, você precisa saber qual que é a pauta do seu candidato em relação a isso. O que ele fala sobre isso? Ah, pastor, mas eu sou cristão, mas eu considero o aborto. Não, então nós precisamos rediscutir a sua fé, nós precisamos sentar e eu quero abrir para você a palavra de Deus e mostrar que cristão não, ele não é a favor de aborto, ok? Outro aspecto, se nós somos então agora pela família, amém, irmãos? Por isso nós defendemos o que? O casamento monogâmico e heterossexual, é isso que nós defendemos, isso que a palavra de Deus defende. Então a pergunta é, quais que são as pautas do candidato em relação a isso? Pastor, mas eu acho que isso não tem como segurar mais. Olha, aí nós vamos estar abrindo mão daquilo que nós cremos. Então você precisa saber. Pastor, mas o meu candidato nem pauta tem. Pois é, daí não tem outro problema. Não, ele tem sim, eu estou brincando. Ele tem pauta. Mas você precisa saber, você sabe a pergunta, né? Você está pensando em votar alguém, você sabe quais as pautas dele em relação a isso? Ah, pastor, não sei, então vamos pesquisar, vamos saber o que ele diz. Outras coisas, precisamos de projetos então que defendem o que, irmãos? Defendem a família. Nós precisamos de projetos que defendem a família, porque Deus iniciou tudo com uma família, porque o desejo de Deus é uma família, a igreja é a família de Deus, os filhos de Deus. Então nós necessitamos de pessoas que tenham projetos e pautas relacionados à família. Isso vai então implicar em quê? Em saúde, sim, em segurança, porque também nós somos contra a violência. Então isso vai implicar em um tanto de outras coisas, e essa deve ser a nossa avaliação. Nós somos então também o que? Por conta de ser a favor da família, nós somos contra o que? Contra o abandono de criança, contra o abuso de criança. E ontem nós falamos um pouco sobre isso aqui. O percentual hoje de crianças abandonadas e abusadas é gigantesco demais. Então nós precisamos sim dessas pessoas que têm essa aspiração, enfim, de ocupar esses cargos, e eu creio então que é obviamente Deus que coloca isso no coração dela. Ela precisa de ter essas pautas, ela precisa de ter esse coração para que isso aconteça. Entende? Então essas pautas você precisa observar. Também somos contra o que, irmãos? Somos contra corrupção, contra golpe, contra favor, contra esse tipo de coisa natural humana. Então, aqui, tem muitas outras coisas que eu podia falar para você, já são bases para você avaliar. Não vá por preferência pessoal, primeiro ponto. Não vá por partidarismo, mas vá pelos princípios da palavra de Deus. Não vamos agora demonizar a questão da política, foi algo que Deus criou para esse conviver, como eu falei para você. Mas não vamos achar que a política ela vai transformar, não vai transformar. O que transforma é o quê? A única coisa que transforma é o Evangelho. O Evangelho transforma o homem, ele transforma a mulher, ele transforma um casamento, esse casamento transforma a casa, essa casa transforma outra, e assim nós vamos ver uma cidade sendo transformada, por conta do Evangelho. Mas eu e você precisamos então nos posicionarmos nesses dias. Você anular isso, você se afastar isso, não vai glorificar a Deus. Então nós temos alguns dias aí, para que você ore, peça para Deus e pesquise, peça para o Senhor. E eu gostaria que você ficasse de pé onde você está, para nós orarmos por esse processo aí, amém? Nós orássemos por esse tempo, orássemos pelas nossas cidades, para que Deus então, Ele direcione todas as coisas, para que Deus direcione a sua vida, Deus direcione você, e nós vamos declarar a bênção de Deus sobre todas as pessoas que estão só concorrendo, mas também que irão ser eleitas através do voto. Pai, nós como igreja nessa hora, nós oramos, ó Pai, por esse tempo, ó Senhor, de processo eleitoral, e nós declaramos, ó Pai, que nós dependemos unicamente de Ti, dependemos unicamente do Senhor. Então como igreja nessa hora, Pai, nós pedimos que o Senhor guie, que o Senhor direcione.
Nós sabemos, ó Pai, que a política ela não tem poder de transformar, ó Senhor, a sociedade, mas ela está ligada com a convivência, está ligado com viver de uma maneira melhor possível. Nós cremos que somente o Evangelho, Senhor, pode transformar. Então nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que a Tua graça, o Teu favor, ó Pai, Ele possa, Senhor, nesses dias manifestar na nossa vida. Nós oramos, ó Senhor, pelos candidatos, nós oramos, ó Senhor, pelas nossas cidades, para que o Teu Espírito, ó Senhor, guie todas as coisas, porque nós cremos que algo vai acontecer através desse litoral. Nós cremos que o Senhor escolheu pessoas também para ocupar essas vagas, e o Teu nome será exaltado. Senhor, nós oramos nessa hora, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é no céu, que seja feita a Tua vontade no processo político, na eleição política, assim como é no céu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Tome o seu lugar então. Se é algo que nós devemos atentar, então, é essa expectativa correta em relação àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Você sabe que a ignorância, a palavra ignorância, ela é sinônimo de trevas, é sinônimo de escuridão, e a graça de Deus, ela nos liberta. É isso que nós vamos falar hoje em Gálatas 5, ela nos liberta dessa ignorância, nos liberta de você ser guiado agora por qualquer outra coisa que não seja o próprio Espírito de Deus. A maior luta é hoje, nós temos vivido dias dessa luta, de liberdade, de permanecer na liberdade. É isso que Paulo está enfrentando com os Gálatas lá, porque a graça de Deus, ela nos liberta. Eu vou falar de alguns aspectos dessa liberdade, mas o cuidado é para que eu e você não venhamos a voltar a viver como alguém que não é livre, ou melhor, como escravo. Nós falamos que o herdeiro, o filho, ele recebe a herança. É somente o filho que pode acessar a herança, é somente o filho maduro que acessa a herança. Só que se ele não tem maturidade, agora ele vai viver como? Agora ele vai viver como um escravo. Só que a palavra de Deus diz que aqueles que creram em Cristo, eles já foram livres, amém? Então eu e você não podemos voltar novamente para o jugo da escravidão. E eu quero ler com você Gálatas 5, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aleluia. Até aqui, irmãos. Então Paulo, ele está nesse apelo constante com os irmãos, de não volta para o jugo da lei, não volta para a escravidão, não volta lá para as obras da lei, permanece em Cristo, permanece na graça de Deus. E aí você precisamos entender que a obra consumada da cruz, a obra de Cristo, ela sentencia algo ao nosso respeito. Ela sentencia que nós somos livres. A sentença de Cristo no Calvário está consumado, mas o resultado da obra está consumada, quer dizer que você agora é livre. Então, por conta de Cristo,
Nós fomos tirados da condição de escravos, nós fomos tirados da condição agora lá também de morte, e nós fomos colocados agora numa condição de liberdade, uma condição de vida. Só que em algum momento da sua vida, e aí vai vir, eu vou chamar de opressão. O que é opressão? É uma pressão muito forte, você até percebe ela, né? Você acaba a ponto de você sentir, vai vir uma pressão, uma opressão que é de fora, para tentar tirar você da posição de liberdade, e colocar você de novo na posição de escravidão. É o que está acontecendo com esses irmãos lá em Gálatas, porque eles foram salvos pela graça de Deus, assim como eu e você, eles foram livres. Só que aí começa a vir esses chamados judaizantes por Paulo, dizendo para eles: ó, vocês têm que circuncidar, vocês têm que circuncidar, vocês creem em Cristo, mas você tem que circuncidar, ou seja, vocês têm que cumprir com a lei. Então a tentativa dos judaizantes, dos judeus, era convencer eles a cumprir a lei, começando pela questão da circuncisão. Só que parece que é uma simples atitude. Eu fiquei imaginando que algum dos gatos, né, pelo contexto todo que Paulo escreve, eu acredito que alguns circuncidaram. Imagino que alguém disse assim: cara, tá bom, circuncida aí, para eles parar de colocar pressão. Aceita o apelo deles, entendeu? Só vai lá, dá um cortezinho, resolve lá, vai doer um pouquinho, mas depois passa. E depois deu, a menos que não vai viver com essa pressão. Só que parece que é uma atitude tão simples, só que ela implica em muita coisa. Ela implica abrir mão da liberdade que recebeu de Cristo. É a mesma coisa que acontece lá, lembra dos amigos de Daniel na Babilônia? Lembra da história? Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual que era o decreto do governo? Qual que era o decreto de Nabucodonosor? Ele fez uma estátua e disse: quando tocar a trombeta, todo mundo vai ter que dobrar. E aí toca lá, então a trombeta, toca lá o sinal e todo mundo se dobra, e os três permanecem em pé. E aí qual que era a sentença? Se não dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, vai para a fornalha de fogo ardente. Eu fico imaginando os três em pé aqui, e os outros todo mundo ajoelhado, dizendo para ele: cara, te abaixa aí, é só um pouquinho, não te dobra, melhor, te dobra, Deus conhece o teu coração, Deus sabe, Deus conhece o teu coração. Então é o seguinte, mas faz só para convencer eles, ou seja, o que estão dizendo? Negocia a tua fé. É isso aqui que os judaizantes querem, gente, circuncida. Deus sabe que vocês foram salvos pela fé em Cristo, mas circuncida só para vocês não viver debaixo de pressão. Então olha só, a posição que eu e você somos colocados constantemente, e talvez até diariamente, de abrir mão da liberdade que nós recebemos, e você vai entender o que é liberdade diante da palavra de Deus, diante da liberdade que nós recebemos, a negociar ela, para voltar para a escravidão. Jesus fala em João capítulo 8, ele diz que aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. Então às vezes parece uma atitude tão pequena, mas ela tem umas implicações tão grandes. Vou dar um exemplo para você, em criação de filhos, por exemplo. Se você disse não para o seu filho, você diz para ele: não toca aí, não coloca a mão aí, ou melhor, vamos usar outro exemplo melhor, né? É mais fácil, não colocar a mão você vai dizer para ele: não derruba as coisas da mesa no chão. Se você derrubar as coisas da mesa no chão, você não vai ganhar um chocolate. Ele ouviu isso, ele sabe. Aí o que acontece? Ele vai lá e derrubou no chão. E aí ele chega para você e pede chocolate. E você faz o quê? Não, eu disse que não. Eu falei que não. Ele diz: pai, mas eu quero chocolate. Aí vem a mãe: tá, mas dá um chocolate para ele de repente. Nenhuma mãe que está aqui assim, só um exemplo, tá? Dá um chocolate para ele. Aí ele começa a gritar. Aí ela diz: viu, dá um chocolate para ele, para essa criança parar de gritar. Aí para combinar, quem é que estava lá na casa? A avó estava na casa. A avó disse assim: tá, mas coitadinho dessa criança, dá um chocolate pelo amor de Deus, só porque ela derrubou um negócio na mesa, no chão, porque eu não era assim contigo. E aí o que você faz? Porque você não aguenta a pressão, que virou opressão, que quer te mandar embora da casa já, você vai lá e deu o chocolate. O que aconteceu?
você perdeu a sua liberdade. Ah, pastor, mas eu achei que liberdade não era isso. Você perdeu a liberdade de ser um pai posicionado. Porque na próxima vez vai acontecer a mesma coisa. Você vai dizer para o seu filho: não faz isso que vai acontecer aquilo. O que ele vai fazer? Eu já sei. Eu já sei que meu pai já disse outra vez. Isso é lorota, é só chamar minha mãe e minha avó. Ele vai lá e faz. E aí você perdeu a liberdade que Cristo deu para você. Você agora se torna refém de uma criança. Olha só que loucura isso. Não é pregação de criação de filhos hoje, né? Mas só um exemplo para você. Você se torna refém dos filhos, se torna refém da esposa, refém da avó. Se é sua mãe ou sua sogra. Se é sogra é pior ainda. A sogra é uma bênção, aleluia. Mas você perdeu a liberdade. Agora você é alguém que não tem mais posição, você não tem mais postura, porque você negociou algo. É aqui agora o que está acontecendo lá com os Gálatas. Eles só querem que circuncida. Não, mas só circuncida, porque eles queriam só isso. Eles queriam só o sinal no corpo, eles queriam só a carne marcada. Só que esse sinal parece que é algo tão pouquinho. Não, mas isso era algo que implicava em muita coisa. Muita coisa. Eu não estou dizendo que você deve ser religioso, mas você deve ter revelação, clareza. E você deve guardar aquilo que você já recebeu. Você deve permanecer crendo em Cristo Jesus e na graça de Deus, irmãos. E a liberdade que nós recebemos de Cristo, ela tem inúmeras implicações. Eu vou falar somente de 3. Vou falar rapidamente de 2, mas eu quero falar de uma mesmo. Primeiro aspecto é que nós fomos livres da morte eterna. A palavra de Deus diz que eu e você, todos os humanos, toda a humanidade, ela foi colocada numa condição de morte espiritual. Por quê? Por conta do pecado de Adão. Lembra? Adão pecou, a morte veio a todos os humanos. Todas as pessoas vieram então agora na mesma condição, se tornaram pecadores por conta de Adão. Aí o que aconteceu? Deus envia o seu Filho. E Jesus então nos resgata da condição de morte espiritual. A partir da fé em Cristo Jesus, nós recebemos o que? Nós recebemos vida. Nós recebemos vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Então você foi livre da morte eterna. Não há, você que creu em Cristo, não há mais possibilidade de você morrer eternamente. Você que creu em Cristo, a vida eterna já está dentro de você, a vida abundante já está dentro de você. Não há mais condição, não há mais possibilidade da morte reinar em você. Mas agora nós reinamos em vida por meio de Cristo Jesus, amém, irmãos? Então você foi livre da morte. Segundo aspecto, nós somos livres também da lei. Deus, Ele deu a lei, não para que nós fôssemos aceitos pelo cumprimento dela. Nós falamos na última semana, que Deus nos deu a lei foi dada para nos conduzir até Cristo. Porque o que a lei faz? O papel da lei é denunciar a nossa necessidade de ser salvo. Porque através da lei é que você sabe, por exemplo, você percebe que é pecador. Então se a pessoa não considera-se que ela é pecador, o que acontece? Aí Deus envia a lei está dizendo isso. A lei então ela denuncia a minha necessidade de salvação, porque ela diz que eu sou pecador, porque a lei vai dizer o quê? Não mentirás. E isso faz parte dos 10 mandamentos, mas são 613 leis, mandamentos que Deus dá para Israel. Então a lei que diz, então você mente, o que a lei diz? Não mentirás, então você é culpado, você é condenado. O problema então, ele não está na lei em si, o problema não é a lei. Qual que é o problema? O problema é o pecado que está no homem. A lei é correta, a lei é certa. Paulo diz em Romanos 7 que a lei ela é santa, justa e boa, ela é perfeita, ela não tem problema. O problema está onde? Na limitação humana, está no pecado que está no homem. Só que aí olha só, o que Deus faz, irmãos? Deus envia Jesus, para que
para que você e eu, para que nós fôssemos livres, preste bem atenção na frase, livres da condenação da lei, ok? Deus envia Jesus para nos livrar da condenação da lei. Vamos lá. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela diz então: não mentirás, ok? Aí você vai lá e mente. Você mentiu, essa lei foi quebrada, sim ou não? Você é culpado. Então, por conta de não cumprir a lei, você está debaixo agora de condenação. Ponto. Só que uma lei, você não quebra uma lei só. Você quebra quantas leis por dia? Então você estava debaixo de condenação. O que Deus faz? Deus vem e tira a lei? Deus não tira a lei. Deus vem e tira o pecado de você? Ele não tira o pecado de você. É por isso que você tem tentação até hoje. Depois de crer em Cristo, você é tentado. O que Deus faz? Deus vai lá e paga pela condenação do seu pecado. Então, se você pecou, continua sendo pecado que você fez, mas não tem mais condenação. Por quê? Porque Jesus Cristo foi condenado no nosso lugar. Todos os pecados então que nós cometemos, eles foram condenados? Sim, mas aonde? Em Cristo Jesus. Todos os pecados que você vai cometer, eles vão ter condenação? Sim, ou melhor, eles já tiveram condenação em Cristo Jesus. Então Deus não tirou. Eu sei que muito cristão fica, principalmente quando ele é novo convertido, mas eu converti, mas ainda tenho desejos pecaminosos. Sim, mas não mudou nada. Na sua carne não mudou nada, continua a mesma coisa. E aí ele fica em conflito: eu acho que eu não nasci de novo, acho que eu não sou filho de Deus. Não, a sua carne, ela não converte. A sua carne tem pecado, não vai mudar isso. Só que Deus faz? Ele nos libertou da condenação da lei. Não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais condenação sobre você. Por quê? Porque Deus nos libertou da condenação da lei. Porque se Cristo não nos libertasse da condenação da lei, irmãos, como que nós seríamos aceitos por Deus? Porque Deus não aceita, preste atenção, Deus não aceita pecador, não aceita. Deus não aceita como filho o pecado, Deus não aceita o pecado. Então o que Deus faz? Para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus, o que Ele faz? Ele envia Cristo para nos substituir. Então nós somos aceitos por Deus por conta de quê? Por conta que você não pecou? Por conta que você não peca? Não, você é aceito por Deus por conta de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele não pecou, Ele não nasceu no pecado, mas é por conta de Cristo Jesus que nós somos justificados, ou seja, aceitos por Deus. Então agora olha só, você foi liberto, nós fomos libertos da condenação da lei, amém? Mas também nós somos libertos de cumprir a lei. Por quê? Porque não é por cumprir a lei, e não é por não cumprir a lei que nós somos aceitos. Nós somos aceitos por conta de Cristo Jesus. Só que infelizmente, eu digo infelizmente, muitos cristãos, eles vivem debaixo de um jugo de escravidão da lei, porque eles estão tentando todo dia cumprir a lei para ser aceito por Deus. Todo dia eles estão tentando olhar para o seu comportamento para ser aceito por Deus, ou ainda, todo dia eles ficam olhando para o resultado do seu pecado, e vivem debaixo de condenação e acusação, sendo que eles já foram livres por conta da obra consumada do Calvário. Eles vivem debaixo do jugo de Satanás, da escravidão de Satanás, da escravidão da lei, porque a lei, irmãos, ela não pode justificar ninguém. A lei só pode condenar. Esse é o propósito dela. Condenar para quê? Para que a pessoa ela chegue no final, ela diga: eu estou condenado. Jesus diga: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ponto. Então o que é voltar ao jugo da escravidão? É eu voltar a olhar para aquilo que eu faço, é eu voltar a olhar para o aspecto humano, para a questão natural.
Então esses irmãos, é assim como você já foi liberto, irmãos, você foi liberto da morte, você foi liberto da lei, você foi liberto da condenação. Não volte novamente para esse jugo, não volte, permaneça em Cristo, permaneça crendo. Você não é aceito por Deus e nunca será, por conta daquilo que você faz, por conta do seu mérito, por conta da sua obediência, do seu desempenho. Ah, pastor, então quer dizer que pode fazer tudo errado? Não, nunca pôde fazer errado. Não precisa nem de lei. A lei não diz se faz certo ou errado. A lei só mostra que você é errado. Então não é sobre fazer certo ou fazer errado, é sobre aquilo que Cristo fez. Só que você percebe quando você olha para você, no sentido de tentar se tornar uma pessoa melhor, ou tentar ser aceito por Deus, isso vai tomando uma proporção de peso, vai gerando um peso em você, porque você olha para você, eu não sei, né, no seu caso, mas no meu caso, se eu olho para mim naturalmente, irmãos, não gera muita fé no meu coração. Ontem mesmo, né, minha esposa está aqui, glória a Deus, ela não estava aqui, eu tive uma conversa acalorada com ela. Foi ontem, amor? Ontem também, né? Não, foi ontem. Ou seja, uma discussão. E eu sei que você não passa por isso, né? E aí Satanás vem na hora se apresentar para mim. Pastor, é tu que está discutindo com a tua esposa? Aí eu disse, não, mas é que ela começou. Não, estou brincando. Como que você vai lá pregar, sendo que você discute com a sua esposa? Ô irmão, se eu olho para mim, eu não ia pregar mesmo, né? Eu ia estar lá sentado, condenado e acusado. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que eu não sou aceito por Deus por conta de Cristo. Eu sou aceito por Deus, eu não sou aceito por Deus por conta das minhas obras, ou da minha discussão ou não discussão. Eu sou aceito por Deus por causa de Jesus. E eu estou aqui hoje pregando em liberdade, bem tranquilo. Nós acertamos as nossas contas, eu e ela. Aleluia. Vou dizer para você que isso é uma estratégia, mas é outra pregação, para os casais só. Mas o que acontece? Aí você vai lá, entendeu? E não estou aqui fomentando para você fazer alguma coisa errada. Você já me ouve há muito tempo, você sabe que ele não faz isso. Mas só estou dizendo para você que não é por aquilo que você faz. Não é você fazendo algo tudo certinho que Deus vai dizer, agora sim eu vou abençoar você. Não é você fazendo tudo errado também que Ele vai abençoar você. Não, Ele abençoa você por conta de Cristo. É quando você crê em Cristo, independentemente daquilo que você faça. Então agora, eu sabendo que sou aceito por Deus por conta de Cristo, não por conta de mim, eu vou querer fazer tudo errado, irmãos? Eu vou querer ficar discutindo com a minha esposa toda hora? É claro que não. Não, entende? Então, não tem como a graça de Deus gerar pecado. A graça de Deus gera o quê? Liberdade. Eu não vivo com base nas minhas obras, eu não vivo com base no meu mérito, eu não vivo com base no meu merecimento, eu não vivo com base no meu desempenho, mas eu vivo com base naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu vivo pela graça. Eu sou amado de Deus por conta de Cristo, eu sou favorecido de Deus por conta de Cristo, eu sou escolhido de Deus por conta de Cristo. Não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Eu sou livre. Mas se você começa a olhar para você, você vai se colocando debaixo do jugo de novo. E aí vem aquela voz, né? Será que você tem sido um bom marido? Será que você tem sido uma esposa virtuosa? Será que você tem sido um pai da maneira correta? Será que você tem sido um pastor como Deus quer que seja? Oh irmãos, eu sou alguém que, eu falei para os irmãos essa semana, que eu sou alguém que me desafio diariamente. Eu fico constantemente olhando para mim, mas não mais com olhos de acusação. Eu olho para mim agora como alguém que foi escolhido, amado, está debaixo do favor de Deus, pedindo revelação da graça de Deus, para que eu possa cumprir com o propósito dele da melhor maneira possível, e o nome dele seja exaltado. Então você é livre. O que Deus tem para você? Uma vida de liberdade,
Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus tem uma vida de liberdade para você. Diga para ela: foi para a liberdade que Cristo libertou você. Diga assim para ela: não volte para o jugo da escravidão. Diz assim: Jesus Cristo libertou você. Se você tiver revelação de Cristo verdadeiramente, você será livre. Aleluia, irmãos. E o terceiro aspecto dessa liberdade é que Deus, Ele nos livra da morte, da lei, mas Ele também nos livra de nós mesmos. Oh, irmãos, isso aqui é profundo demais. Como você vê, o resultado do pecado, ele foi desastroso. Ele destruiu tudo. Só que, quando nós cremos em Cristo, nós vamos entender que no nosso espírito foi resolvido. Porque você é, você é um ser que tem 3 dimensões. Lembra? Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. E o pecado afetou essas 3 dimensões. Quando você crê em Cristo, no Espírito, nós somos o quê? Reconciliados com Deus. Porque o nosso espírito foi desconectado, Foi desconectado lá no Éden, por conta de Adão. A alma do homem, o que aconteceu? A alma do homem, ela foi toda desfigurada por conta do pecado. E a carne, o corpo do homem, ela ficou enferma. Então agora, quando você crê em Cristo, o que acontece com você? O seu espírito é reconectado, é reconciliado com Deus, resolvido espiritualmente, resolvido. Você agora é um com Deus. Deus, então, como prova de que isso está resolvido, o que Ele faz? Ele dá-nos o seu próprio Espírito dentro de nós, como selo. Paulo diz que Ele é o selo. O selo, você foi selado com o Espírito de Deus. Então, espiritualmente, resolveu. Mas agora a nossa alma, ela foi toda desfigurada. O nosso corpo, embora, vamos dizer assim, que momentaneamente ou parcialmente, o nosso corpo ele é curado, ok? Mas o nosso corpo, a palavra diz que será glorificado na era vindoura. Então o nosso corpo, de alguma maneira, ele já tem acesso a essa redenção. O nosso espírito resolvido. Só que agora o aspecto todo é o que? É a nossa alma. A nossa alma agora, ela está em processo de transformação. E a nossa alma, ela é a sede do nosso eu. Na sua alma é onde você relaciona com você mesmo. Seu espírito você relaciona com Deus. No corpo você relaciona com o mundo físico. Mas a alma é onde você relaciona com você mesmo, é o seu eu. E da mesma maneira que o corpo, a alma também, ela possui 3 dimensões, que é a mente, as emoções e a vontade. A mente é onde está os seus pensamentos. A mente é como se fosse o seu HD. A mente é onde está ali todas as informações que você já viveu até hoje, é na sua mente. Nas suas emoções está o que? Está os seus sentimentos. E na sua vontade está o que? Na sua vontade está a decisão, ou ainda melhor, mais bíblico, o seu livre-arbítrio, é ali. Então quando o pecado entrou no homem, o que aconteceu? Tudo isso foi destruído. Como é que ficou a mente agora? Por conta do pecado, ela ficou confusa, bagunçada, desordenada, total. Junto com isso, as emoções ficaram como? As emoções ficaram totalmente desequilibradas. Desequilíbrio emocional. E a vontade ela se tornou agora escrava, presa. Só que a obra consumada da cruz, ela nos garante liberdade no espírito, mas liberdade na sua alma também. Só que no espírito acontece instantaneamente. Você crê em Cristo, já aconteceu. A sua alma é uma questão de um processo que vai acontecendo. Quando você vai tendo revelação de Cristo, a sua mente vai sendo renovada, Romanos 12, as suas emoções vão sendo ajustadas e a sua vontade ela vai sendo alinhada com a vontade de Deus. E agora, o que é liberdade para as pessoas? Se eu perguntar para você hoje, depois
disso que eu já falei para você? Você não precisa responder, mas é uma pergunta que você faz para você, mas eu vou fazer para você. A pergunta é: você é livre? Você vive em liberdade? Ah, pastor, eu vivo. Pois é, mas por que muitas respostas suas, elas são baseadas num sentimento? Porque muitas respostas nossas são baseadas em experiências traumáticas do passado. Então mostra que nós não somos livres ainda. Mostra que eu ainda sou refém do quê? De alguns pensamentos. Eu estou refém de algumas experiências traumatizantes que eu tive no passado. Eu sou refém agora de dar respostas baseados na minha emoção. Então se eu estou feliz eu dou uma resposta, se eu estou triste eu dou outra resposta. Então mostra agora que a minha vontade, na verdade, a minha vontade ela é egoísta. A minha vontade está ligada com aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Então a minha vontade, na verdade, ela está não livre, a minha vontade ela é presa àquilo que eu quero fazer. Só que a palavra de Deus vai dizer que liberdade é diferente daquilo que as pessoas consideram. As pessoas consideram que liberdade é o quê? Liberdade é eu fazer o que eu quiser. Não, isso não é liberdade. Porque geralmente as pessoas falam, em relação, por exemplo, à igreja: não, eu não vou para a igreja porque lá eu não posso fazer tal coisa. Isso que ninguém te ensinar, mas a ideia é dela, não posso fazer tal coisa. Então vamos supor lá, já passou o jejum, vamos falar de comer. Então vamos supor que a Bíblia dissesse, que comer churrasco, eu ia fazer chocolate, mas churrasco, não, vou falar chocolate que é melhor. Para mim é mais tentação churrasco que chocolate. Os dois juntos, se tiver churrasco com chocolate, então deu. Mas vamos supor que a Bíblia dissesse assim: não comerá chocolate. Só que você é um pecador, você é do mundo e você adora chocolate, todas as marcas que tem. E aí você pode trocar chocolate por qualquer coisa que você quiser. E aí você diz assim: não, eu não vou para a igreja porque lá não pode comer chocolate. Porque eu faço o que eu quiser na minha vida, eu como chocolate. E o seguinte, eu como porque eu quero. Porque na verdade, eu paro de comer quando eu quiser. Eu paro de comer quando eu quiser. Tá, mas aí agora? Para de comer então. Já começa a tremer a mão, Começa a tremer a mão. Não, eu paro quando eu quiser, começa a tremer a mão. Já começa, cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Não, não vou comer chocolate, não vou comer chocolate. Aí só deixa o chocolate escondido. Debaixo do travesseiro, embaixo da cama, nas coisas. De noite todo mundo dormindo, eu vou lá e pego um chocolate. Coisa boa, chocolate. Mas para quando quiser. Então essa pessoa vive em liberdade? Não, ela vive presa no chocolate. Mas na mente dela, o que é? Na mente dela ela é livre. Então liberdade não é fazer o que quiser, não é comer chocolate. Não é isso. Liberdade, irmão, sabe o que é? Liberdade é você viver o propósito do qual Deus criou você para viver. Isso é liberdade. Liberdade é você viver aquilo que Deus projetou, planejou para que você vivesse. Então agora, a pergunta é: você é livre? Você vive essa liberdade de maneira plena? Ou existem algumas coisas que impedem você de viver em liberdade? Sim, então nós somos livres por conta de Cristo, mas Cristo quer que essa liberdade manifeste em todas as dimensões da sua vida, inclusive na sua alma. E aí vamos pensar na nossa mente, irmãos. A nossa mente é toda confusa. A nossa mente, ela é um campo de batalha, ok? Eu sei que tem coisas que você acha que é você que pensa, mas eu quero dizer que a maioria delas não é você que pensa. A sua mente é onde Satanás ataca você. Então em todo momento ele fica lançando pensamentos na sua mente. Mata essa mulher. Não, estou brincando. Empurra da escada. Come chocolate. A palavra de Deus diz que eu e você
precisamos, lá em Efésios 6, utilizar a armadura de Deus, para que a gente fique firme no dia mal e permaneça em Cristo. E a primeira peça dessa armadura é o capacete da salvação. Usar um capacete da salvação, para que, por conta dele, nós estaremos guardados do quê? Dos dardos inflamados do inimigo. Então, como que Satanás toca você? Você acha que Satanás vai tocar você no sentido, ele vai vir agora e vai empurrar você? Não. Satanás vai lançar pensamentos diários, contínuos, constantes na sua mente. Então vamos supor que você está ali, está passando por um momento de necessidade financeira, ou seja, né, sua parte financeira está abalada. Aí começa a vir os pensamentos: e não vai ter para amanhã. Vai vencer a luz e não vai ter para pagar. Vai vencer a água e não vai ter para pagar. Vai vencer o carro, não vai ter para pagar. Não vai ter para pagar o aluguel, não vai ter para pagar isso. Vai ter que entregar a casa, vai ter que entregar o carro. E não vai dar certo isso, e não vai dar aquilo. Só que você acha que é você que está pensando. Você acha que é você que está produzindo esse pensamento. Não, não, não. É Satanás, irmãos. É Satanás que está levando você a pensar isso. Aí você está lá, uma crise conjugal. Ok? Aí Satanás começa na sua mente: não faz almoço para ele hoje. Você acha que é você que está pensando isso, né? Não faz almoço para ele hoje. Se quiser, se vira, que eu não sou palhaça. Não lava a roupa dele, porque para ele tu é uma empregada, só serve para fazer as coisinhas que ele quer. E não faz isso, e não faz aquilo. Essa criança também é só tu que cuida dessa criança, e não fala nada, não dá uma chinelada nessa criança, diz para falar contigo. E começa na sua mente, porque olha só, ele só fica sentado no sofá com o celular. E o que será que ele está fazendo no celular? Está olhando coisa, está conversando com outra mulher, está te traindo. Na verdade já te está te traindo, ele está tendo um caso já. Vai lá e dá na cara dele, pega a faca ali e coloca, né? Você está rindo, mas é sério? Tudo começa, irmãos, aqui na mente. Tudo começa na mente. Eu quero dizer para você que a sua mente, ela não pode ser, eu uso essa ilustração constantemente, ela não pode ser um terreno baldio, que aceita qualquer pensamento, qualquer sugestão. Sabe aquele terreno baldio? Aqui na praia tem muito terreno, e casa abandonada, cheio de lixo, cheio de tralha, cheio de bagunça, cheio de coisa, que vai jogando dentro ali, vai indo, né? Eles vão colocando dentro. Eles veem um terreno, negócio, começam a colocar entulho. Os carroceiros vêm e colocam entulho, vem e coloca lixo, vem e coloca coisa, vai vindo. Quando vê, não dá para ver mais nada aquilo. A sua mente não pode ser um terreno baldio, que não tem proteção, que não tem segurança, ou melhor, que aceita qualquer tipo de pensamento. Porque ora você aceita o pensamento que é amado, ora você aceita o pensamento que é rejeitado, ora você aceita o pensamento que tem que fazer para merecer o amor, ora você aceita o pensamento que outro tem que fazer para merecer o seu amor. Olha a confusão que há na mente. E aí você não sabe mais o que pensar. Aí é uma confusão mental. Mas eu não sei mais o que eu penso, porque uma hora eu penso isso, porque lá atrás eu fui então desprezado pelo meu pai e pela minha mãe, mas agora eu sei que Deus me ama. Mas como assim? Agora Deus me ama, mas eu não fui amado. Eu sei que Deus me guarda, mas se eu também não me guardar, não vai acontecer nada. Olha aqui o que acontece na mente. Bom, aqui podia ficar falando várias coisas que nós passamos diariamente. Então a sua mente, ela não pode ser essa confusão. Lembra que nós falamos lá em Filipenses capítulo 4, diz o quê? Que a paz de Deus. O que é a paz de Deus? Quando fala a paz de Deus, está ligado a Romanos 5. A paz de Deus é a paz que nós temos com Deus, de ser filhos, de ser amados. Essa não só sensação agora, mas essa certeza, a convicção que eu sou aceito por Deus. O texto diz lá, que a paz de Deus, ela fazer o quê? A paz de Deus, na verdade, que excede o entendimento. Olha só que poderoso. Excede o nosso pensamento, a paz de Deus, porque é algo espiritual. A paz de Deus, Paulo diz que ela guardará o quê? Os nossos pensamentos, a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar controlando os meus pensamentos? Talvez inicialmente você vai ter que se posicionar dessa maneira, que é o quê? É limpar esse terreno, ok?
limpar esse terreno e cercar esse terreno e dizer: cara, agora eu não aceito qualquer coisa aqui. Não aceito qualquer coisa aqui. Mas depois você vai o quê? Você vai mentalizar, ou melhor, você vai meditar na verdade da palavra de Deus. Porque para uma mentira ser substituída é necessário a verdade da palavra de Deus. Para combater um pensamento de medo de não ter dinheiro, você precisa internalizar, fundamentar, colocar o pensamento de que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Então, diante da situação de necessidade, qual que é o pensamento automático que vem? Vai faltar, não vai ter, vai morrer de fome. Mas o que você faz? Agora a sua mente está bloqueada agora para isso. A sua mente agora não está naquela confusão por conta do pecado. A sua mente agora é guardada por Cristo Jesus. A sua mente agora é livre. Livre para quê? Para pensar aquilo que Deus pensa de você. Porque Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, irmãos. Está entendendo? Porque senão você vai ficando atacado na sua mente. E aí aquele que só é atacado, uma hora ele perde, uma hora você aceita. Como que uma pessoa, e aí, talvez você já teve também essa experiência, ela pensou em se matar. Como é que começa a pessoa a pensar: não, eu acordei hoje, não, vou me matar. Vou lá, vou matar hoje, tá bom, dia bonito hoje, tá legal. Irmãos, é uma sugestão maligna que começa. Por que tu não te mata? Por que tu não termina com a tua vida? Aí acontece uma situação lá que ela é desprezada, diz: olha aí, tu é desprezada. Acontece outra situação lá, diz: olha aí, ninguém se importa contigo, ninguém te ama mesmo. Olha só, aí você vai lá, fez uma coisa errada, olha aí, você faz coisa errada mesmo, e você começa a alimentar o quê? Aquela sugestão. Primeiro você fica assim: nossa, mas isso não. Daqui a pouco vem de novo a sugestão, até que você faz o quê? Você concorda com isso aonde? Na sua mente. Você concorda na sua mente, aí você já começa a pensar na possibilidade de fazer aquilo. Daqui a pouco você começa a pensar numa maneira de fazer aquilo. Jesus fala, que ele diz assim, no Sermão do Monte, ele diz assim: antes era dito, não adulterarás, mas agora eu digo, quem olhar com intenção impura, já adulterou. Eu acredito que eu consegui entender assim, a aplicação do que Jesus estava dizendo, que o adultério, na verdade, não somente que ele não é ação, não é isso, mas que o adultério ele não começa na ação, o adultério começa no coração, ou melhor, ali está ligado ao pensamento, aqui. Então você não pensa, ninguém pensa em adulterar, não, eu vou adulterar, vou adulterar hoje. Não, porque o casamento já está em crise, ok? Está passando uma situação difícil, ou seja, financeira, que abate e abala demais o casamento. E aí já começa aqui, já tem uma influência daqui, de outra ali, começa a pensar. E começa a pensar, e começa a pensar: não, mas pois é, mas eu acho que eu não me sinto amado, eu acho que eu não sou amado, eu acho que não é a pessoa para mim, não é desse jeito. E aí aconteceu uma questão, já responde da mesma maneira, e começa a virar aquela bagunça, até que lá na frente acontece o ato. Mas já foi plantada uma semente lá na mente, irmãos. E você precisamos entender que o projeto de Satanás, ele tem plano de governo. É matar, roubar e destruir. Então todo pensamento que for de destruição, não aceite. Todo pensamento que for de morte, não aceite. Não aceite isso na sua mente. Então não aceite pensamentos de destruição, de desistência, de abandono. Não aceite esse tipo de coisa. Você foi livre, olha só o que o texto diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade de quê? Liberdade, presta atenção em mim, liberdade de escolher naquilo que eu vou pensar. Filipenses capítulo 4, Paulo diz: tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que está ligado com Deus, nisso você deve pensar. Ou seja, você decide, lembra do programa? Você decide o que você vai pensar. Se ainda você não tiver o governo da sua mente, hoje o Espírito Santo vai trazer uma revelação para você. E você vai ter fé para controlar isso, governar. Você precisa de governar os seus pensamentos.
Seus pensamentos não podem ser esse terreno baldio, como eu falei, senão você começa a fantasiar coisa, quando vê você está lá, é o fantástico mundo de Bob, lembra? Você deve escolher o que pensar. Então, diante de um cenário, é o que Deus faz para mim, é o que Deus faz com Ezequiel. Ezequiel olha para isso aí, ele olha, tá bom, agora começa a profetizar. Por quê? Porque Deus quer que ele pense, já começa a ver esses ossos secos como um exército. Então agora você vai pensar com base no que, irmãos? Com base no que vem de fora? Com base naquilo que o mundo fala? Com base naquilo que as circunstâncias falam? Não, você vai pensar com base naquilo que Deus fala, que o Espírito fala ao seu coração. É isso que você vai pensar, e você vai pensar, e você vai pensar naquilo, e aquilo vai começar a tomar forma dentro de você. Então, ao invés de você aceitar o pensamento de morte, você vai pensar na vida que você recebeu, e você vai ver essa vida manifestando na sua vida, e através de outras vidas. Isso é liberdade, isso é ser livre. Agora, suas emoções, a emoção desequilibrada, todo momento respondendo por conta de que está triste ou de estar feliz, usar a emoção como base, para responder, para fazer, para não fazer. Não, irmãos, a sua emoção, preste atenção, ela não deve definir nenhuma atitude sua. A sua emoção, ela deve ser colaboradora daquilo que você decide pensar e depois fazer. Você não pode fazer nada por causa das suas emoções. Não filtre, preste atenção, não filtre as circunstâncias emocionalmente. Filtre as circunstâncias segundo a palavra de Deus. Porque senão você vai ver como? Você vai ver nessa montanha russa. Estou feliz, eu estou triste. Agora eu estou feliz, agora eu estou triste. Agora eu estou feliz, eu estou triste. Estou com dinheiro no bolso, estou feliz. Tenho que pagar uma conta, estou triste. Não tenho dinheiro para pagar a conta, estou mais triste ainda. Meu marido diz que me ama, estou feliz. Não diz que me ama, estou triste. Minha sogra está lá em casa, estou triste. Minha sogra foi embora, estou feliz. Aí você vive, está entendendo, irmãos? Não você, outras pessoas, é claro. Vive essa confusão, esse desequilíbrio total. Aí eles vão chamar isso do quê? Não, isso você tem bipolaridade. Não é bi, é tri, né? Quantas polaridades você tem? Então nada, você não pode agir por conta da sua emoção, ok? A sua emoção, na verdade, ela deve acompanhar as suas atitudes, as suas decisões. A emoção, ela tem que ter, ela abrilhanta, ela é a cor de tudo que a gente faz. Jesus é alguém emocionalmente saudável e livre, e essa liberdade que Deus tem para mim e para você. E a vontade, como eu falei, a vontade ela é escrava por conta do pecado. Então você foi criado, formado para fazer a sua vontade, para pensar em você. Você não foi criado e formado no mundo para fazer a vontade de Deus, não é a sua vontade. Então você fica no lugar que é melhor para você. Você anda com quem é melhor para você. Você faz aquilo que é melhor para você, porque é a sua vontade individual, só que ela é egoísta. Só que a liberdade é o quê? A liberdade é fazer a vontade de Deus. A sua vontade é livre quando você faz a vontade de Deus. Você não é mais governado por esses pensamentos. Você não é mais governado pelas suas emoções. A sua decisão não é com base nisso. A sua decisão é com base naquilo que Deus fala ao seu respeito. Naquilo agora que a sua mente foi renovada, você decide e você age segundo isso. E para finalizar, eu quero levar você a refletir por alguns minutos. Como você está aí? Se você quiser fechar os seus olhos, fique à vontade, como você quiser. O Senhor tem me confrontado muito em relação a isso, irmãos. E eu tenho visto quão eu sou ainda limitado. Enquanto o medo ainda me governa. E a pergunta é: você olhando para você, sem condenação e acusação, você é filho, você é amado, amém? Filho amado.
Deus, Ele colocou algo dentro de você, um potencial, é o Espírito Santo, está dentro de você. Você tem, na verdade Deus colocou o potencial, e Deus tem um propósito para você. Talvez você já tenha vivido alinhado com esse propósito, glória a Deus por isso. Só que olhando para o potencial que Deus deu para você, que é o Espírito dele, Deus deu para você um potencial, e olhando para o propósito que Ele tem na sua vida, a pergunta é: você tem andado em liberdade nesse propósito? Ou você não tem feito algumas coisas por conta de algumas limitações na sua mente? Ou você não tem agido de uma maneira ousada, porque você tem medo das consequências que vai acontecer, ou das frustrações do passado, ou do medo de não dar certo no futuro? E essa sensação, olha só, essa sensação que nós sentimos dentro de nós, é uma pressão agora, não é uma pressão de fora, é uma pressão dentro. E eu passo por isso constantemente. Eu olho para o potencial que Deus me deu, e eu olho para aquilo que Ele me chamou para fazer, e eu vejo ainda que eu preciso avançar muito nisso. E isso gera uma pressão dentro de mim, uma inquietação dentro de mim, porque eu sei que Deus me escolheu, eu sei que Deus me chamou, e eu sei que Ele me deu do seu Espírito. E aí quando o Senhor falou comigo essa palavra, que foi para a liberdade que Ele me libertou. Não estou dizendo que nós vamos ter uma vida sem pressão, mas existe uma pressão diferente quando você está cumprindo com o propósito de Deus, você está no centro da vontade dEle, e você está movendo pelo Espírito. Eu quero dizer que Deus trouxe você aqui para que você seja livre hoje, para que você seja livre das suas emoções, para que você seja livre da sua vontade humana, natural, carnal, para que você seja livre dessas crenças limitantes que aconteceram por conta dos traumas, das circunstâncias que você viveu no passado. Talvez hoje é o medo que governa você, talvez é o medo que prende você, mas Jesus está dizendo que é para a liberdade que Ele nos libertou, que Ele está com você, Ele é por você, você é filho, você é amado. E a palavra diz que quando nós conhecemos o verdadeiro amor, o perfeito amor, Ele mesmo lança fora todo medo. Então eu quero declarar sobre a sua vida a revelação do amor de Deus, da graça de Deus. Deus escolheu você para algo relevante nesses dias. Deus escolheu você para manifestar o céu aqui na terra. Deus escolheu você para ser um canal da graça de Deus. Deus escolheu você para ser um testemunho. Deus escolheu a sua casa, a sua família. Então Ele está libertando você nessa hora, libertando você dos medos, libertando você dessas limitações. As limitações são como tampas que estão sobre nós. É dia de romper essas limitações, pela fé, pela fé, pela fé na graça de Deus, irmãos, pela fé no favor de Deus. Não aceite mais esses pensamentos de morte, não aceite mais os pensamentos de dúvida, não aceite mais ser governado pelas suas emoções, não. Seja guiado pelo Espírito de Deus, seja guiado pelo propósito de Deus, seja guiado pelo chamado de Deus na sua vida, seja guiado pelo Espírito de Deus. Não volte para a lei. O Senhor escolheu você. Espírito Santo de Deus, eu oro nessa hora por cada um dos meus irmãos, e eu declaro liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Eu declaro liberdade na alma, eu declaro liberdade na mente, nas emoções e na vontade. Eu declaro liberdade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um tempo de liberdade, sem medo, sem receio, sem intimidação, sem condenação, sem acusação. Um tempo de liberdade, um tempo de convicção, de certeza que foi chamado, foi